Hoje nós iremos produzir chamas, fogos de diferentes cores. Mas antes, solta a vinheta. Pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje nós iremos realizar um experimento, o famoso teste de chamas, para nós vermos chamas de diferentes cores, de verde, vermelho e muito mais. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pro vídeo. Bom pessoal, já vou logo pro lugar que eu vou fazer o experimento, que é a cozinha, então bora lá. Bom pessoal, eu estou com os sais aqui para fazer o experimento. Esse daqui é nitrato de potássio, esse daqui é nitrato de lítio, esse daqui é sulfato de cálcio e esse é sulfato de cobre. Lembrando que a coloração das chamas se deve ao fato do cátion, ou seja, esse daqui se deve ao fato do cátion potássio, esse daqui se deve ao fato do cátion lítio, esse daqui do cálcio e esse daqui do cobre. Vocês podem perceber que cada sal é meio diferente. Já esse daqui é um pouquinho mais refinado e branco, o outro já é ainda é cristalizado, só que é menos refinado do que o de potássio e branco também. Esse daqui é cálcio e parece tem uma consistência de maisena, e esse daqui é o cobre, que é mais azulado, e vocês conseguem perceber a diferença entre os outros três mais nitidamente, e ele também é cristalino. E agora nós vamos fazer o teste de chama dessas 4 substâncias, e cada uma tem uma espátula específica para nós pegarmos, porque se nós pegarmos, por exemplo, esse daqui que é de potássio, com essa espátula, e nós pegarmos o cobre, por exemplo, depois que nós utilizarmos com o potássio, vai ficar contaminada com potássio e aí o teste de chama não vai dar muito certo. Agora eu vou ligar aqui a chama do fogão mesmo, para nós vermos esse teste de chama. Primeiro, eu vou começar com o potássio, lembrando que a coloração da chama se deve ao fato do potássio mesmo, não é do sal todo, como vocês vão ver aqui. Vocês podem perceber que a chama tenta ficar um pouco amarelada, mas na maior parte da chama, quando eu coloco totalmente o potássio, como na primeira vez que eu coloquei e agora também, vocês podem perceber que a chama do potássio é meio lilás. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E isso é bem bonito, porque o lilás é uma cor bem bonita, pelo menos para mim. Aí agora, depois do potássio, nós vamos deixar a espátula aqui e pegarmos o nitrato de lítio, que no caso a chama vai se dar, a coloração da chama vai se dar por conta do lítio. What? E nós podemos perceber que a chama do lítio é vermelha. E esse vermelho é bem bonito. É um vermelho bem forte, bem vivo. Vocês podem perceber aqui. Agora, depois de nós utilizarmos o lítio, nós vamos utilizar esse cálcio, o sal de cálcio, o sulfato de cálcio. E a coloração se deve ao cálcio. O cálcio tem uma coloração meio de tijolo e, como vocês podem perceber, um pouco na chama de cima. Realmente. Que é meio laranjada, amarronzada, meio de barro. Só que aqui tá bem fraquinho, mas dá para perceber um pouco na ponta, na crista da chama. Depois de nós utilizarmos o cálcio, nós vamos pegar esse sal que para mim é um dos mais bonitos que tem, que é o sulfato de cobre, por causa da sua coloração azulada e também por causa da sua forma cristalina. Vamos colocar na chama e vocês podem perceber que também a chama do cobre é bem bonita, porque é um verde bem vivo e bem forte. Nós podemos perceber que parece um verde radioativo. É bem legal, para mim é uma das chamas mais bonitas que tem, utilizando esse teste de chama. Então é isso, depois de nós utilizarmos o cobre, que foi o último sal desses 4, eu vou agora explicar como é que isso acontece e como é que isso é botado em prática na vida real, ou seja, no nosso cotidiano. Por exemplo, nos fogos de artifício do São João e nas bombas de São João também.
Bora lá. Bom pessoal, como vocês puderam perceber ali no experimento do teste de chama que eu fiz na cozinha da minha casa, no fogão, porque aqui eu não tinha bico de Bunsen, que seria o mais apropriado a se fazer nesse teste de chamas. O bico de Bunsen, que parece um maçarico, só que ao invés de ser maleável, de conseguir levar para vários lugares com facilidade, o bico de Bunsen fica em alguma mesa e tem uma só boca que sai a chama, uma chama contínua e forte. E é por isso que é bem bom, né, ótimo para fazer um teste de chama. Só que a chama é basicamente parecida com a do fogão, só que a do fogão é mais espalhada, então por isso que deu certo quando eu fiz no fogão. E vocês puderam perceber que cada substância que eu coloquei, cada sal, e teve uma coloração diferente na sua chama. Isso se deve aos cátions desses sais. Cada sal tem um ânion e um cátion, que são íons. O ânion é um íon negativo e o cátion é um íon positivo. Por exemplo, teve sal de lítio, de cálcio, de potássio e de cobre. Então, os cátions são cálcio, lítio, potássio e cobre. Por exemplo, o cobre é Cu2+, ou seja, é um cátion, um íon positivo. E isso se deve, e esses cátions são os responsáveis pela coloração diferente na chama, no teste de chama. E como é que isso acontece? O que faz para a chama ficar colorida, mudar de cor, por exemplo? Isso se deve por conta das trocas de camadas que os elétrons dos átomos desses cátions fazem. Ou seja, o átomo de cobre, por exemplo, tem algumas camadas, porque o elétron é composto por um núcleo que tem prótons e nêutrons, depende da massa do átomo também. Então tem prótons, para saber a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então tem prótons e nêutrons nesse núcleo e em volta desse núcleo existe uma nuvem eletrônica. E nessa nuvem eletrônica existem diversas camadas, diversos níveis eletrônicos. Ou seja, nessas camadas também estão organizados os elétrons. Então os elétrons ficam vagando por essas camadas. E a camada mais externa é mais energética do que a camada mais interna. A camada mais próxima do núcleo é menos energética do que a camada mais longe do núcleo. Então, quando nós colocamos alguma substância, algum sal, por exemplo, algum cátion sozinho também na chama, a energia do calor da chama do fogo vai fazer com que esses elétrons fiquem excitados. Ou seja, o calor do fogo vai transferir uma energia para o elétron, então esse elétron vai pegar essa energia, vai ficar excitado e vai ter energia suficiente para conseguir pular de camada. Então ele vai ter uma porta de entrada, ele vai conseguir fazer com que ele entre na camada mais externa, mais energética, porque ele também está mais energético. Porém, essa energia não é a ideal para ele, ou seja, não é a comum. Ele não está tendo uma energia comum a que ele foi criado para ter. Eu não estou suportando mais. Então, ele está com uma energia em excesso. Isso significa que a energia em excesso vai acabar alguma hora. E quando acabar, ele vai voltar para a camada interna. Então, ele recebe a energia do calor do fogo, e quando ele recebe essa energia, ele fica excitado, fica com energia suficiente para pular de camada para uma camada mais externa, ou seja, para uma camada mais energética. Ele fica nessa camada mais energética, só que ele vai perder a energia. Então essa energia que foi concedida a ele. E quando ele perde essa energia, ele vai retornar para o seu estágio inicial, vai retornar para a sua camada inicial. E quando ele retorna para essa camada mais interna, menos energética, ele está perdendo energia. E como ele perde energia, ele vai liberar essa energia para algum lugar, né? É claro. É claro. E quando ele libera essa energia, ele libera em formato de luz. Ele libera em formato de fóton. Fóton que é luz. E quando ele libera em formato de luz, vai ser essas colorações que nós conseguimos ver a olho nu, visual para a gente na chama, nesses testes de chama. Por exemplo, o lítio, quando está voltando para a camada mais interna, ele libera uma energia, uma luz vermelha. Quando o cobre está voltando para a camada mais interna, ele vai liberar a luz verde. Ele vai liberar uma coloração verde na chama. E aquilo tudo são fótons, são vários átomos, são vários cátions de cobre liberando a energia. E vocês devem imaginar que é uma energia muito grande. Então por isso que fica daquele jeito, fica bonito daquele jeito. Mas então, provavelmente vocês devem perguntar: mas como é que descobriram isso? Porque também são utilizados em diversas
formas. Esse tipo de mudança de cor da chama é utilizado em diversas outras maneiras, como em fogos de artifício, bombas de São João, sinalizadores. Mas como é que eles descobriram isso? Há 2000 anos atrás, que faz muito tempo, alquimistas ainda, chineses, deixavam os sais, esses sais mesmo que eu mostrei para vocês no experimento, na bancada. Só que aí algum alquimista desastrado, ou vários alquimistas desastrados, conseguiram fazer com que esses sais caíssem sem querer na chama. E com isso eles perceberam que cada sal produzia uma coloração de chama diferente. Então eles acharam intrigante, eles começaram a se questionar o porquê disso e como é que acontecia isso. Então eles começaram a estudar e perceberam que foram os elétrons que estavam sendo excitados, passavam de camadas e retornavam para sua camada inicial, liberando a energia luminosa, a energia em formato de fóton de luz, e é por isso que ficava colorido. Então uma descoberta meio que sem querer. E eles perceberam que poderiam utilizar essa energia liberada, essa luz, essa mudança de coloração na chama, de uma forma bastante positiva para lucrar e também para festejar várias outras festas, várias comemorações que os humanos fazem. Como, por exemplo, Ano Novo, São João, datas importantes, como jogos importantes, por exemplo, ou coisa do tipo. Então, eles criaram os fogos de artifício, sinalizadores, bombas de São João. Por quê? Porque bombas de São João podem ser coloridas, podem colocar vários elementos químicos de vez, vários cátions de vez, então por isso que algumas bombas são coloridas. Por exemplo, um fogo de artifício que quer que seja verde e vermelho. Vai colocar o cobre e o lítio dentro desse fogo de artifício e quando estourar lá em cima, eles vão sair e vão brilhar a verde para o cobre e vermelho para o lítio. Então é basicamente isso, pessoal. Isso daí, quando vocês verem algum fogo de artifício agora estourando no céu, uma bomba de São João, que por acaso esse vídeo está saindo um pouco depois do São João, que é 24 de junho, está saindo um pouco depois, e vocês puderam perceber que várias bombas são coloridas, vários fogos de artifício são coloridos e sinalizadores também, é a mesma ideia. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, assista esse vídeo que está do meu lado, siga o Exatas Mais no Instagram, @exatasmais, com 2S no final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e viva a química, viva a ciência, valeu e abraço!